Já vou dar aquela hidratada. Consegue distinguir? Ai, que tristeza, véi. Olá, pessoas! Não reparem a zona, mas sejam muito bem-vindas ao Quartinho da Bagunça. E no vídeo de hoje, como vocês estão percebendo pela minha cabeça e pelo título, não será um vídeo qualquer, porque hoje eu contarei a minha experiência no show dos meninos do BTS, porque já vai fazer 2 anos desde esse show. Não sei quando esse vídeo será postado, mas eu sei que será postado na semana do dia do show. E eu quero muito fazer esse vídeo pra deixar registrado minha experiência, pra compartilhar minhas emoções com outras pessoas que são fã dos meninos e que têm vontade de ir no show também deles, e principalmente porque eu quero muito lembrar dessa data no futuro, se eu esquecer de alguma informação do que eu estou passando agora, e vai que no futuro eu já esqueça algo do que eu já não lembro direito, daqui a alguns anos de uns anos atrás, porque já vai fazer 2. Não sei se deu pra entender, mas de um tempo atrás, vai que eu esqueço, então ficou confuso, mas de qualquer maneira, peço perdão. Mas também, antes de começar o vídeo, eu quero fazer alguns avisos, porque, primeiramente, como vocês estão vendo, o enquadramento já está diferente um pouco do comum, porque realmente meu tripé deu a louca hoje, não está mais funcionando. Talvez seja bem provável que os próximos vídeos até sejam assim, desse formato que vocês estão vendo. Então, peço desculpa se vocês não se acostumarem com esse formato, porque de qualquer maneira eu sei que tem muita gente que gosta de um formato mais profissional, essas coisas, e já não era aquelas coisas antes, mas agora realmente já foi com a pé na jaca, porque agora não tem mais o que fazer. Esse tripé já foi pra vala, que se vocês já viram o vídeo do Itzy, já disse que o tripé já tinha ido pra vala os pés, e agora foi pra vala o que segurava o celular. Então, realmente, foi com Deus. Mas, de qualquer maneira, também eu peço muito pra vocês. Não sei se o outro vídeo que eu vou fazer hoje vai ser nesse formato também, mas eu já quero deixar avisado também pra vocês que se acabar sendo esse formato eu peço desculpas, mas se alguma loja ou alguém quiser patrocinar, eu estou aceitando. Mas antes de qualquer coisa, eu peço muito já pra vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal, compartilhar o vídeo pros seus amigos e também deixar um comentário falando se vocês foram pro show dos meninos, têm vontade, se gostaram da minha experiência, gostaram do vídeo. Todo comentário é muito bem-vindo, eu sou muito grato pra todo mundo que apoia o projeto do Quartinho da Bagunça. Eu peço também pra vocês seguirem as redes sociais, que tanto Twitter quanto Instagram, os dois são @QDaBagunça. Lá eu aviso quando sai vídeo, quando sai podcast, porque tem um podcast aí disponível em mais de 8 plataformas digitais. Então, se você consegue ver todas as plataformas como Spotify, o Google Podcasts, o Anchor, tudo aqui na descrição do vídeo. E principalmente, se vocês querem dar uma passadinha na roxinha, porque eu faço lives de jogo como Overwatch, jogos no caso, Overwatch, LoL, quarta split de leitura, e às vezes eu faço uns joguinhos diferentes, então cola lá, porque você já ajuda muito o projeto, tá bom, pessoas? Mas chega de enrolação, bora contar toda a minha experiência, porque eu vou contar desde o momento que foi anunciado os ingressos aqui no Brasil, até depois do show, até quando eu pisei em casa no dia do show, e até uns dias depois, talvez, porque tem história pra contar. Então, por isso que eu já peço pra vocês, senta que lá vem história, porque eu não sei quantos minutos esse vídeo vai dar, e de qualquer maneira, já se prepara, porque vai ter muita experiência e muito momento engraçado, pelo menos pra mim, porque é muita coisa pra contar. Contando primeiramente sobre o anúncio dos ingressos, eu lembro que quando os ingressos foram anunciados pela Eventim, os meninos tinham soltado uma foto, da Speak Yourself, porque na verdade eu e os meus amigos, que no caso, meus amigos que foram pro show, pelo menos eu vou citar os nomes deles aqui, eu peço desculpa se vocês não quiserem, mas eu vou contar, que no caso, eu e os meus amigos eram eu, Gabriel, Bruna, Camila e Guilherme, era nós 4. E a gente estava na escola quando foi anunciado o show, porque eu e o Guilherme, a gente estava voltando do laboratório de ciências e as minhas amigas já estavam entrando na sala de aula. Quando a gente entrou na sala de aula, eu e meu amigo Guilherme, a gente olhou para as duas sentadas na cadeira, as duas com a cara de pasma, chocada para mim, e falaram assim: vem cá vocês dois. Alguma coisa assim. Não vou falar com tudo de certa forma, porque eu também preciso por um pouco de humor aqui para ficar um pouco mais engraçado. Mas realmente as duas olharam com aquela cara pasma, morta. Eu falei assim, gente, o que aconteceu que as duas estão com cara de defunto? Alguém morreu? No final das contas, eu realmente já tava imaginando que era uma selca, que era algum vídeo, que era coisa de comeback, por mais que o Persona já tinha saído, a época, a era já tava quase no finzinho. Na verdade, eu acho que o Persona não tava nem. O Persona tava ainda sendo anunciado, porque os ingressos foram anunciados em março, se eu não me engano. E em abril foi quando o Persona aconteceu, e aí em maio foi o show deles. Não passava pela minha cabeça que podia ser tour, porque havia rumores na época de que a turnê dos meninos podia acontecer, porque eles tinham terminado a Love Yourself e eu já tinha. Eu peguei ainda um pouco da era Love Yourself. Na verdade, eu peguei a era Love Yourself, porque eu virei ARMY em 2018, na época Tear, antes do Tear acontecer. E aí, realmente eu vi todos os momentos, tudo que aconteceu na tour do Love Yourself, e falei assim: "Caraca, eles não vêm aqui. Será que eu vou viver isso algum dia?".
Então não passava na minha cabeça, e como era apenas rumores de que alguma turnê podia ser anunciada, eu não achava que eles podiam vir pra cá. E realmente, quando elas viraram e mostraram a foto dos meninos e estava escrito São Paulo embaixo, dia 25 de maio, aí aconteceu a minha morte, porque foi neste momento que a ficha olha, só de falar eu fico todo arrepiado, não sei nem se dá pra ver, mas ó, fico todo arrepiado porque foi um momento mágico, porque foi aquele momento que a ficha caiu e eu falei assim: "Eu posso ter a oportunidade de ver esses meninos ao vivo", e eu digo pra vocês que esse foi o melhor dia da minha vida, por isso que eu tô fazendo até este vídeo, porque vai fazer 2 anos desse show e marcou muito a minha vida. Por mais que eu possa algum dia no futuro pensar que que pode ter uma data melhor do que essa, pra mim no momento foi o melhor dia da minha vida e eu não posso nem negar isso, porque foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. E depois que eu vi realmente que o show tinha sido anunciado, as minhas amigas não estavam zoando, eu literalmente olhei pra cada um e cada um do grupo estava tendo uma reação, porque a minha amiga Bruna estava toda tremendo, estava toda pasma, a minha amiga Camila não sabia como reagir, o Guilherme ficou chocado e eu simplesmente estava chorando no meio da sala de aula. Algumas pessoas até tinham, alguns amigos meus, além de nós 4, tinham até vindo me perguntar: "O que aconteceu? Você tá chorando?" Eu falei assim: "BTS vai vir pro Brasil, cara". E realmente a professora de espanhol tinha entrado na sala, estava pedindo pra organizar grupo, eu com a cara vermelha, indo lá na frente da sala falando assim: "Ai, vou sortear qualquer tema". Sorteei um tema ruim ainda pra fazer o trabalho, mas naquele momento foi super engraçado, porque todos os meus amigos, a gente estava dando risada do trabalho, a gente estava dando risada por causa do desespero, por causa de todo o show, e realmente foi uma experiência muito engraçada, porque a gente não sabia muito o que fazer. A primeiro momento, este foi a primeira parte de quando o show foi anunciado. Agora vamos passar pra mais sofrida, que foi a compra do ingresso. E como eu disse, antes de começar a contar o dia, como foi, eu vou dizer pra vocês que como foi a minha organização com os meus amigos. Então vamos lá. Quando a gente comprou, pelo menos, os ingressos, eu digo pra vocês que a gente tinha muito receio de cada um comprar os ingressos por um conseguir, no final o outro não. Então a gente acabou arriscando de todo mundo junto comprar os ingressos, comprar todos os ingressos juntos, mas tinha um problema. Porque hoje, em 2021, eu vou fazer 18 anos e na época eu tinha 15, eu faço aniversário em outubro. O show ia acontecer em maio e a faixa etária era pra 16 anos. Dois amigos meus, o Guilherme e a Bruna tinham 16, eles já podiam ir sozinhos não, né, sozinhos para o show, e eu e a Camila não, porque a gente faz aniversário em outubro e a gente precisava ter 16 pra poder ir para o show. Mas como a gente era menor de idade, a gente não quis arriscar, não comprar ingresso sem um maior de idade, todas essas coisas, a gente não arriscou, eh, ir na sorte e acabar não podendo entrar, porque sem um maior de idade vai que a gente era barrado, então acabou que acontecendo que foi 4 ingressos, um meu, um da Bruna, um do Guilherme e um da Camila. E no final foram mais 2 ingressos por causa dos pais da Bruna, porque eles acompanharam a gente e apenas melhorou a experiência de verdade. Mas eu falo deles um pouquinho depois, porque todo mundo se envolveu no projeto. A gente estava focando em comprar em alguns lugares, porque quando foi anunciado o preço dos ingressos, digo pra vocês que não foi barato, porque realmente é assim, todo mundo quer comprar meia, todo mundo quer desconto, obviamente, ninguém quer comprar inteira, porque às vezes inteira é bem caro. Então por isso que realmente a gente acabou decidindo que no final das contas, a gente comprou os ingressos em conjunto, mas como foi a organização, eu conto pra vocês agora. Eu não lembro quando foi a data da compra dos ingressos, então eu peço desculpas pra vocês, mas de qualquer maneira, os ingressos foram vendidos pela Eventim e o que acontece é que a gente estava pelo menos focando nas cadeiras, se eu não me engano. Eu não lembro, na verdade, se a gente tinha algum foco em algum lugar, porque soundcheck era muito caro, a gente foi pego de surpresa pro show dos meninos, porque a gente, pelo menos, eu não estava esperando muito, mas acabou que no final das contas deu tudo certo pelo menos. Mas o que acontece é que a gente acabou se dividindo em 3 partes desse grupinho de 6 pessoas. Como foi? Uma amiga minha, a Bruna, foi junto com o pai dela na fila. A mãe da Bruna acabou ficando em casa no dia do show pra como é que eu posso dizer? Pra tentar comprar os ingressos. E eu, os meus amigos. Gente, esqueci de contar uma pessoa. Meu Deus, eu vou encaixar ela agora. Vamos lá. Ai, desculpa, amiga Larissa. Foi sem querer, tá bom? Eu te amo, amiga. Mas, na verdade, ao invés de ser 6 ingressos, foram 7 ingressos. Porque a gente tem uma amiga por fora também, que foi a Larissa. Ela foi com a gente.
Mas, meu Deus do céu! Ai, que vergonha. Aliás, já peço pra você que, editora, se você, como a editora foi no show também, se você tiver alguma observação pra colocar no vídeo, pode colocar, porque a gente precisa ter umas informações adicionais, tá bom? Mas o que acontece é que na hora da compra a gente teve uma amiga a mais, que eu esqueci de contar pra ela, porque como ela não estuda junto com a gente, então por isso que eu acabei esquecendo dela de comentar com ela na escola. Eu espero que a minha amiga Larissa perdoe por isso, por ter esquecido ela, mas já tô encaixando ela aqui porque ela foi com a gente no show, então na verdade não foram 6 ingressos, foram 7. Ai, igual BTS, que fofo! Mas aqueles, né? Mas realmente eles. Então a gente se dividiu em a Bruna e o pai dela foram pra fila do show um dia antes da venda dos ingressos, pra acampar na fila. Digo de passagem que já já eu comento a parte dela. A mãe da Bruna ficou em casa pra tentar comprar os ingressos online e as outras pessoas, como eu, Camila, Guilherme e Larissa, a gente acabou encontrando com ela no dia seguinte na fila. Na verdade, a gente foi pra fila no dia do show. Não, no dia do show não. A gente foi pra fila com ela no dia da compra. Obviamente que a gente também foi no dia do show com ela porque ela tava com a gente, mas a gente foi na fila com ela pra dar suporte, pra gente também poder comprar junto, pra todo mundo estar unido naquele momento, pra se algum precisar de apoio, revezar, ir pra fila, esse tipo de coisa. Mas o que acontece é que no final das contas, vamos começar primeiro com toda a parte da minha amiga Bruna, porque ela que foi a primeira a chegar na fila. Não, não digo a primeira a chegar na fila, mas dentro do nosso grupo, ela foi a primeira a chegar na fila e ela acampou na fila. Gente, eu digo pra vocês que a minha amiga é muito sofrida. Assim, muito sofrida, porque tudo aconteceu com ela, de verdade. Ela foi pra fila de tarde, um dia antes do show. De tarde, quando eu digo lá pelas 3 horas da tarde, se eu não me engano. Mas ela foi, assim, depois de manhã, mas ela também não foi à noite. Mas o que acontece é que bem um dia antes do show, bem um dia antes dos ingressos do show venderem, acontece que choveu. Então foi uma desgraça pra minha amiga, sabe? Porque, realmente, vamos ser sinceros, choveu. Minha amiga perdeu um livro de Harry Potter, porque ela tinha levado pra dar uma distraída, e ela perdeu o livro de Harry Potter por causa da chuva, porque saiu todo encharcado. O pé da minha amiga foi pra rala, porque ficar de pé, tava chovendo, tinha que desviar da água. Tadinha, minha amiga foi sufocada, não só ela, como o pai dela também, porque o pai dela também tava na fila. Também um abraço pra você, querido Edu, porque você sofreu na fila do show. Os dois, tadinhos, ficaram com sono, todos acabados, todos destruídos, ficar na fila do show pra conseguir os ingressos desses meninos. E aí você vai falar, por que seus amigos não foram junto com ela? Porque nossos pais não tinham deixado, gente. Mas se a gente pudesse, eu teria ido. A minha mãe hoje em dia tem mais consciência, ela também disse que na próxima vez qualquer coisa eu vou junto. Vou passar um mês sufoco porque vale a pena. E realmente foi o que aconteceu aqui no final das contas, quando eu estava de boas. É, lá no meu celular em casa, vendo a minha amiga falando assim: gente, meu livro de Harry Potter foi pra vala. Gente, tá chovendo horrores aqui. Gente, não me deixa sozinha porque tá muito triste aqui sendo eu. E o que acontece, gente, é que pra piorar a situação, um dia antes dos ingressos venderem também, quando a minha amiga já tinha ido faltar na aula, no mesmo dia que ela tinha ido, que ela já tinha faltado na aula pra se preparar de tarde pra poder ir pra fila, eu e os meus amigos a gente tinha ido pra aula. E na mesma tarde, a gente estava com muito medo, porque a gente teria que faltar na aula do dia seguinte pra poder ir pra fila do show de manhã, pra realmente. Gente, eu tô falando do show, mas é porque é costume, mas é a venda dos ingressos que eu tô querendo dizer, tá? Mas a gente precisava faltar na aula pra poder ir no dia do ingresso lá na fila, porque a gente não queria faltar na aula, a gente não queria perder nada, mas a gente precisava ir pra dar suporte, a gente precisava todo mundo ir junto pra poder comprar os ingressos juntos, obviamente, pra comprovar RG, carteirinha, essas coisas. Porque eu acho que até por isso que a gente precisou ir pra fila, não foi nem só pra dar suporte, a gente precisava mostrar a meia de estudante, porque minha amiga já tinha pegado, mas precisava de RG e todas essas coisas. E o que acontece é que no final das contas, por um milagre do universo, a escola tinha alagado uma das salas e a minha sala tinha alagado. E para melhorar a situação, a escola tinha tirado até o fim de semana as aulas, deram uns dias de folga pra gente, pra realmente a escola se arrumar. Então pra gente foi um milagre, foi aqui, fomos nas nuvens, porque a gente nem se preocupou, então a gente partiu logo de manhã pra fila do show, pra fila do show não, pra fila dos ingressos, porque minha amiga já estava lá. Agora, como eu disse, como eu já mencionei, minha amiga Bruna e o pai dela, o Edu, já tinham estado na fila naquela hora. Obviamente, os dois já estavam na fila. E o que acontece é que a mãe da Bruna ficou em casa, obviamente, pra poder comprar os ingressos online pra tentar, realmente. E o que acontece é que eu e os meus amigos, a gente foi pra fila de metrô.
às 8 horas da manhã. A gente achava que a gente ia faltar na escola, mas a escola acabou, tirando as aulas por causa da chuva que tinha sido até forte na escola. Aí nessas horas, pobre minha amiga, coitada na fila, tinha ficado até feliz pra escola ter por causa dessa chuva, porque no momento ela estava triste por causa da chuva, mas quando ela realmente viu, a escola ficou nas condições que tinha ficado, e realmente ela percebeu que a chuva não foi à toa. Então ela agradeceu ao universo também por causa da chuva. E o que acontece, pessoas, agora eu vou contar meu ponto de vista, porque os ingressos são uma das partes mais engraçadas que aconteceu. Era 8 horas da manhã, eu estava morrendo de ansiedade, assim, estava com tudo à flor da pele, já estava me tananando, sabe? Eu estava morto, eu estava sufocado, eu estava passando mal, não conseguia comer, e eu realmente virei pra si mesmo e eu pensei: se eu comer, você vai passar mal. Então não come e vai pra fila dos ingressos. Aí eu falei assim: vou assim mesmo e não tem problema. Minha avó tinha ido junto pra me acompanhar, porque ela sabe andar de metrô melhor do que eu. E eu e os meus amigos, a Camila e o Guilherme, a gente ia se encontrar na, na estação da Vila Matilde pra gente poder ir direto pro show. Mas como eu disse, a gente tem uma amiga chamada Larissa, que ela foi acompanhada da mãe dela. Então a gente voltou até a estação da Guilhermina, Vila Esperança. Na verdade, acho que a gente foi até a Palmeiras Barra Funda. A gente. É, se eu não me engano, não lembro até onde a gente foi, mas eu lembro, na verdade lembro sim. A gente se encontrou, eu e os meus amigos, o Guilherme, a Camila e a minha avó, nós quatro se encontramos na Vila Matilde. E, gente, eu estava entrando na estação e eu falando assim: gente, cadê vocês? Eles não respondiam e os dois já estavam conversando, eles estavam quase embarcando, não no metrô, mas já tinham passado quase embarcando depois da catraca. Eu falei assim: gente, espera aí. A gente se encontrou assim na correria no metrô. Foi mó engraçado na hora, porque a gente falou assim: gente, você não tava respondendo pipipi. A gente falando assim: não, é que a gente tava tentando se encontrar porque eu tava conversando com ela no privado. Aí depois a gente ia se encontrar. Meu, foi muito engraçado. E aí a gente depois voltou uma estação pra Vila Esperança. Aí a gente se encontrou com a minha amiga Larissa e com a mãe dela. E aí, gente, a gente voltou uma estação, porque como era de manhã, a gente ia pegar metrô lotado, né? São Paulo, metrô de manhã, dia de semana, tava vendendo os ingressos. Então, realmente, a gente ia pegar metrô cheio. Então, a gente voltou uma estação antes, pra Palmeiras Barra Funda, pra gente pegar um metrô mais vazio, assim a gente imaginava. Voltamos uma estação então na Palmeiras Barra Funda, a gente esperou um metrô passar, esperamos dois metrô passar. Eu, assim, quase tendo um piripaque do coração, a minha amiga Bruna falando assim: vocês já estão vindo? Assim, super preocupada com a gente. Bruna sempre foi a mãezona do grupo, então, realmente, super preocupada com a gente, a bonita. Só que desde o momento antes que eu estava entrando no metrô, já não tava meio bem, sabe? Então eu entrei no metrô, a gente pegou uma cadeira, assim, como tinha muita gente, obviamente, no metrô, como eu disse, a gente acabou pegando só uma ou duas cadeiras, sabe? Uma ou duas cadeiras, mas acho que foi uma só, que na verdade a gente pegou por causa da minha avó mesma, e ela sentou naquela cadeira das pessoas que. A cadeira especial, sabe? A cadeira que é destinada para as pessoas que precisam, tem um assento para ficarem, né, obviamente. E aí, a minha avó sentou ali na cadeira de boas. Aí a minha avó começou a revezar com a Camila, porque aí a minha avó falou assim: ai, não tô mais aguentando ficar sentada. E aí chegamos lá, passamos da Vila Matilde, passamos três estações, três estações, se eu não me engano. Comecei a passar mal, sabe? Comecei a ir pra um lado pro outro, a visão meio turva. Aí eu lembro como se fosse ontem essa cena. Minha avó encostada na parede, porque a gente tava perto da porta do metrô, né? Minha avó encostada ali perto da parede do metrô, a Camila sentada, a Larissa aqui, o Guilherme aqui e a mãe da Larissa, da Larissa aqui. Aí eu ia pra um lado e pro outro, me esbarrava na Larissa, me esbarrava no Guilherme, eles achando que eu tava zoando com eles, tava querendo empurrar eles, o metrô cheio, lotado. Mas eu falei assim: gente, não tô passando bem. Ficando meio turvo, ficando um pouco desnorteado, indo pra lá e pra cá. Tá, já tava me sentindo meio mole, as pernas começou a bambear, porque eu tenho um problema no joelho, nos dois e dos dois pés, mas faz parte. Mas aí eles falaram: Gabriel, você está ficando pálido. Eu falei assim: pálido como, gente? Eu tô bem, eu tô super tranquilo. E eu achando que ficar com o olho revirando era super normal. E aí eu juro pra vocês, gente, a Larissa de um lado me segurando, o Guilherme me segurando do outro, a minha avó com cara de pasma, chocada, a mãe da Larissa também. E aí a Camila quase me segurando pra frente, assim, pra eu não cair pra frente, porque eu estava quase desmaiando no meio do metrô às 8 horas da manhã, porque eu não tinha ingerido nada.
E realmente foi naquele momento que aí, assim, gente, por um triz, o Guilherme virou e falou assim: "Acorda, não dorme, porque se você dormir, você vai lascar a gente". Aí eu falei assim: "Não vou, não vou, não vou, não é dormir, gente, eu tô passando mal, você tá quase desmaiando". Aí me sentaram na cadeira, comecei a comer, porque todo mundo tinha levado lanche, todo mundo tinha preparado uma bagagem, juro. Levamos lanche, levamos tudo, porque a gente estava pronto pra viver aquele momento. Aí eu tomei só um suco, mas eu não aguentava comer nada. O Guilherme na minha cola, falando: "Come, bebe", eu falei assim: "Não vou, não vou". A Camila só me olhando, só me avaliando, me segurando também, e a Larissa fazendo piada pra me manter acordado. Gente, foi assim, juro, foi um momento super engraçado, porque por mais que a gente estava assim, eles me dando bronca, mas a gente estava rindo, sabe, porque era engraçado aquele momento. Daí a gente chegou na não lembro aonde. Na verdade, eu acho que eu até falei errado as estações. Não, eu falei errado, gente. A gente voltou, a gente se encontrou na Vila Matilde, a gente voltou pra Guilhermina Esperança pra encontrar a minha amiga Larissa. A gente voltou, a gente chegou na primeira estação na Itaquera, perdão, gente, porque a gente precisava ir pra Palmeiras Barra Funda. Perdão. Mas não sei se alguém ainda tá assistindo aqui, mas eu já tô deixando avisada, porque na verdade a gente entrou na primeira estação do Itaquera, a gente foi até a Palmeiras Barra Funda, então a gente andou toda a linha vermelha. Mas é isso que eu queria deixar avisado. E a gente foi andando, tenho momentos, várias fotos desse momento. Não sei se eu vou colocar alguma aqui, então por isso que eu já tô fazendo assim, porque se eu colocar alguma vai aparecer aqui. Tem as minhas fotos com a minha mochilinha de boas. O Guilherme tirou umas fotos super conceito, nem sei como, mas acabou ficando conceito. Eu, pelo menos, me senti. Se vocês não acharem, deixem off pra não ofender, tá bom? Mas aí a gente chegou na fila. A gente tava de um lado do Alice, a minha amiga tava do outro, a Bruna. Então a gente deu toda uma volta pra chegar até o lado que ela estava. E realmente a gente se encontrou. Foi muita emoção, porque a gente, assim, eu cheguei, a gente se encontrou com ela, a gente fez ligação, porque a gente não podia entrar na fila, porque as pessoas achavam que ela podia estar guardando lugar, então por isso que a gente só revezaria quando precisasse mesmo. Mas a gente ligou, assim, caiu uma lágrima já nessa hora de emoção, porque eu não sabia o que fazer, e de manhã tava super frio, gente. Só que aí foi chegando meio-dia, os ingressos iam vender 1 hora, se não me engano. Tava ficando um calor, assim, começou a aparecer um sol desgraçado, assim, que eu falei assim: "PQP, até quando isso vai ficar?". E o que acontece é que realmente acabou ficando, né, assim, tava um vento frio, mas ainda tava tendo sol, então a gente acabou revezando. Levei minha toalha dos carros, botei no chão, aí toda a gente comeu, assim, na fila, e foi um momento super legal, foi super gostoso, porque a fila estava começando a ficar enorme, enorme, gente, e a gente começou a ficar com muito receio de não conseguir comprar os ingressos. Mas aí, vamos falar o momento mais especial de todos, a hora dos ingressos. Quando a gente estava na fila, a gente tinha muito receio de como é que eu posso dizer? A gente tinha muito receio de a gente não conseguir comprar os ingressos, porque como eu disse, era muita gente na fila, era muita gente pra assim, pra pouco ingresso, só na mensidade da fila que a gente conseguia ver. Não era a mesma fila como teve no dia do show, mas dava muito receio, porque eu realmente imaginava que a gente não ia conseguir os ingressos. Porque a maioria dos ingressos estava destinado para o site, e tinha muitos poucos ingressos vendendo na bilheteria. Então por isso que a gente tinha muito receio de não conseguir os ingressos. Ainda mais que a gente estava com a gente precisava de 6 ingressos para todo mundo poder ir junto, me deu muito receio. Mas a gente estava na fila de boas, os ingressos abriram, quando os ingressos abriram e tinha a fila estava começando a andar, gente, eu digo pra vocês, porque foi um desespero, porque a fila parecia que não andava, minha amiga estava no mesmo ponto, parecia que a fila não andava de jeito nenhum. E começou a bater muito desespero, não só na gente, mas em todos nós, sabe? Porque a gente começou a realmente imaginar, a gente não vai conseguir. Eu, pelo menos, já estava imaginando, a gente não vai conseguir. Tamo lascado, tamo na fossa. E agora? Mas eu digo nessas horas pra vocês uma coisa: não desista antes de você não conseguir, tá, pessoas? Dá receio, é muita coisa pra vivenciar, mas eu digo pra vocês que vale tudo quando vocês conseguem, vocês vão lembrar de todos esses detalhes, porque quando a fila parou por um momento e eu estava percebendo tudo o que estava acontecendo, eu realmente virei pra minha amiga, a minha amiga me olhou, começou a chorar. Eu falei assim: "O que tá acontecendo? Que eu não tô entendendo. Por que ela tá chorando?". E aí a minha amiga só fazia assim com a cabeça, que aí desligou, abraçou o pai. Aí minha amiga ligou pra gente e falou assim: "Gente, minha mãe conseguiu os ingressos pelo site". Gente, we're all in this together. Gente, foi uma festa, porque na verdade não foi nem uma festa, a gente começou a abraçar uma ou outra, a gente, assim, gente, eu já estava chorando horrores. Comecei a chorar mais. Eu e a minha amiga Bruna, a gente é muito emotivo, não podemos negar. Então a gente começou a chorar muito,
O Guilherme e a Camila, eles estavam assim, a gente não podia pular de felicidade, mas a gente abraçou um ao outro, choramos, a gente não ficou gritando de felicidade, não falando assim, conseguimos, conseguimos, conseguimos. Porque realmente, vamos ter senso, tem outra gente na fila também que tava querendo conseguir os ingressos. No final das contas, a gente acabou conseguindo os ingressos pelo site. A gente comprou, eu tô até aqui, ó, com papel, ó, com papel aqui do lado, pra ter certeza do que eu vou falar pra vocês. A gente não conseguiu comprar todo mundo meia, mas a gente comprou dois ingressos. Cadê? Dois ingressos inteira e dois ingressos meia entrada, se eu não me engano. Porque, além da gente, eu esqueci de mencionar, a mãe da Bru conseguiu 4 ingressos e o tio da Bruna também conseguiu ajudar a gente no dia da compra. Então foi 2 ingressos por parte do tio da Bru e 4 ingressos por parte da mãe. Então por isso que a gente conseguiu comprar todos esses ingressos juntos. E acabou que no final das contas foi isso. Eu não lembro, assim, porque como eu disse, foram 2 inteiras e 2 meias. Eu não lembro como a gente tinha. Quantos ingressos o tio da Bru tinha conseguindo, se foi meia ou se foi inteira, mas de qualquer maneira também era cadeira inferior. E todo mundo conseguiu ficar feliz, obviamente, a gente não pode negar. PQP, né? Se fosse negar. E realmente a gente fez um esquema todo pra todo mundo dividir os ingressos juntos, porque eu acho que ele também tinha comprado inteira. Porque só foi assim que a gente conseguiu, porque como eu disse, conseguir meia hoje em dia é muito difícil e a gente tem que estar preparado pra tudo. Então, a gente já tinha consciência que se a gente não conseguisse, a gente ia comprar inteira. E de qualquer maneira, a gente fez todo. Por isso que eu tô até olhando pro lado, porque a gente fez todo um esquema de dividir as parcelas pra cada um pagar uma parte, pra todo mundo conseguir pagar os ingressos juntos. E acabou que no final das contas, essa parte a gente conseguiu se resolver, deu tudo certo, ficou tranquilo. E foi isso dos ingressos. Um sufoco por um quase desmaiando, a outra quase perdeu um livro, os outros passando mal por quase ter um ataque cardíaco por ter conseguido os ingressos. E aí, gente, eu lembro pra vocês como se fosse ontem. A gente saiu da fila, aí todo mundo assim, morto de fome, cansado, porque era 8 horas da manhã, a gente tinha ficado na fila até umas 1 hora, sei lá, a gente tinha acordado muito cedo, ir de metrô até lá não dava conta, mas principalmente a minha amiga já estava cansado. A gente andou um monte pra chegar até o Allianz, porque a gente foi a pé. Então, assim, não é muito, mas pra gente era muito, ainda mais que eu tinha que ficar de pé por causa do meu queridíssimo joelho. Então a gente foi até o shopping que tem do lado do Allianz, aí a gente sentou, pediu um McDonald's, sentamos, todo mundo junto, comemos, e a gente dava muita risada, porque, assim, não passava. Assim, eu acho que eu vou até me emocionar falando, porque não passava nada na nossa cabeça além da felicidade que a gente tinha conseguido os ingressos, sabe? Então, a gente dava muita risada, a gente tava muito cansado, e aí a gente falava assim, nossa, olha seu cabelo, cara, olha meu cabelo, cara, olha meu estado. A gente queimado, assim, um pouquinho no nariz, assim, mas nada demais, principalmente mais a minha amiga Bruna. Mas a gente dava muita risada, a gente tava muito cansado. E, de qualquer maneira, tinha sido muito exaustivo, porque gasta um pouco também, não só de fisicamente, mas um pouco do psicológico, porque a gente não sabia o que esperar. Mas no final das contas deu tudo certo, porque a gente garantiu os ingressos e agora era só partir show. A caminho do show, antes de contar o momento que eu acordei até a hora que eu terminei, porque eu lembro de muitos detalhes disso. Não lembro muito do show porque foi muita euforia, mas. Ai, referência! Mas eu vou dizer pra vocês pelo menos o que a gente fez até o caminho do show. Essas tiarinhas eu usei no dia do show. Eu estava com muito receio porque eu queria muito, assim, gente, eu vou ser muito sincero. Na época, eu falei assim, meu primeiro do show dos meninos, eu quero muito estar do jeito que eu imaginava. E não quero ser julgado. Eu quero mostrar que eu sou de Ultimate, entendeu? E eu fui como eu queria, eu estava muito feliz e nada me abalava porque tinha muita gente igual a mim no show, vou ser muito sincero. Por mais que tem gente no Twitter que pode achar brega ou que pode achar estranho, mas eu vou ser sincero, gente. Na hora do show, você não liga pro que você tá usando. Ou na fila do show, você não tá ligando porque você tá vestindo muito, sabe? Você liga antes porque você quer tirar outras fotos, essas coisas. Mas você não tá muito pensando se você vai ter uma camisa conceito do seu Ultimate, esse tipo de coisa. Sei lá, tinha tanta gente com foto de montagem, essas coisas, e tava sendo super engraçado. Então, a caminho do show, a caminho dos dias, desde o dia que a gente comprou o ingresso até o dia que a gente. Até o dia que a gente. Como é que eu posso dizer? Até o dia que a gente foi até o show, até o dia que chegou a data do show,
Eu lembro como se fosse ontem, porque eu comprei essa tiarinha aqui e eu comprei a minha Army Bomb numa loja do Twitter, não no mas também tem site chamada Asian Connection, então a gente tem muitas outras lojas do Twitter também que fazem boas vendas de álbum e acessórios como esse, então vai que num vídeo eu faço a parte falando sobre, mas eu comprei essa tiara mesmo e a minha Army Bomb versão 3 na Asian, já quase falei o nome da loja errado, mas Asian Connection, porque a gente tava com muito assim, não foi só eu que comprou a Army Bomb pelo site da Asian Connection, o Guilherme também tinha comprado, a Bruna também tinha comprado, porque a gente tava com muito receio de não vender no dia do show, então a gente acabou garantindo pelo site. Porém, a gente acabou sendo tombados porque tava vendendo mais barato no dia do show. Com pilha também. Mas tudo bem, a gente não nega, porque como a gente comprou diretamente vindo da Coreia, a gente. Obviamente a gente sabia dos custos, que podia ser mais caro, mas a gente, pelo menos nós três, não queríamos ter arriscado comprar Mi Bomb e acabar chegando no show e não estar vendendo nada. Porém, eu acabei ficando muito feliz porque garanti tudo isso. E aí já tava guardando aquele certo dinheirinho pra gastar no dia do show, porque a gente sabe que em show de K-pop a gente vai ter mimo na fila, merch às vezes, e principalmente a gente precisa estar preparado porque a gente precisa, em alguma eventualidade, ter um dinheiro extra pra comprar comida ou sei lá o que. Mas então, vamos agora contando o dia do show, desde o momento que eu acordei até o momento que eu pisei até o momento que eu deitei na minha cama. Quando eu acordei, a gente tinha se programado pra ir logo de manhã, porque a gente quer pegar um lugar mais perto do palco, esse tipo de coisa, mas eu digo pra vocês que o lugar que a gente pegou foi perfeito, perfeito. Pelo menos eu achei na minha concepção. Mas a gente teve uma visão muito privilegiada, porque no final das contas a gente acabou pegando um lugar super ótimo. E eu vou dizer pra vocês como funcionou tudo isso até a gente pegar esse lugar. Mas bora lá. Como a gente. Aí eu digo pra vocês. A gente tinha pegado. A gente decidiu pra pegar os ingressos, se eu não me engano, na, na bilheteria, mas a gente acabou pegando, obviamente, uns dias antes, ou até umas semanas antes, se eu não me engano, do show. Mas acho que foi uns dias antes do show mesmo. Que eu estou até aqui. Não sei se eu posso mostrar se tem alguma coisa aqui de errado. Não, eu posso mostrar, mas ó. Eu vou tapar aqui, ó. Aqui tá o meu ingresso do show, mostrando mesmo que eu fui, entendeu? Da Eventim, belíssima. Trouxe os meninos pra cá, amo. Aqui, ó, Live Nation, todas essas coisas, mas de qualquer maneira, como eu disse, a gente era em 7 pessoas. Como a gente vai se encontrar na imensidade do show? E a gente não quer furar fila, a gente queria chegar todo mundo junto, vivenciar todo mundo junto. Então a gente montou todo o esquema, todo mundo junto, porque como os pais da Bruna tinham se disponibilizado pra ir com a gente no show, eles também montaram um beijo também pra querida Ale, pro querido Edu, porque eles montaram todo o esquema com a gente. Eles também, assim, também tem que mandar um beijo pra querida Ale, porque ela conseguiu todos esses ingressos e vai, a gente, se Deus quiser, vai conseguir no próximo também, vem na fé, vai com tudo. Mas o que acontece é que a gente acabou a gente não só decidiu entre si, mas a gente acabou olhando para todo o esquema geral e a gente acabou fechando um carro. A gente alugou um carro com em vários lugares para todo mundo ir junto. Então a gente montou todo esse esquema que foi o seguinte: a gente ia acordar às 6 horas da manhã, todo mundo, e se preparar porque às 7, se eu não me engano, a minha amiga já ia sair de casa pras não, às 8 a minha amiga já ia sair de casa, pras 10 a gente já tá no Allianz. Guarda a informação. Às 10 a gente ia estar no Allianz. Então todo mundo acordou às 6 horas da manhã, tava todo mundo no grupo que a gente tinha criado só pro show, falando assim: acordei! É hoje, querida, é hoje. Ninguém para a gente. Minha amiga Bru se arrumando, os pais dela se arrumando, ficaram também belíssimos pro dia de show, não posso negar que tava todo mundo belíssimo nesse dia de show. A gente se arrumando, botei minha tiara, tomei meu banho, pentei meu cabelo, tasquei o perfume, falei assim: é hoje que eu vou me encontrar com os meninos do BTS, é hoje que eu caso com um deles. Aqueles, né? Mas de qualquer maneira, a gente todo mundo se preparado. Aí os pais da Bru saíram de casa, lá pelas 7 horas da manhã pra retirar o carro. E eles aí começou a demorar um pouco e a Bru mandando a mensagem pra gente: meus pais ainda não chegaram. Meus pais falaram que deram problema no carro. Aí minha amiga Bruna falando assim: gente, desculpa, mas eu não tenho ideia do que tá acontecendo com esse assunto do carro. Aí todo mundo se rachando de rir no grupo, porque na hora a gente tava dando muita risada, porque a gente tava conversando uns assuntos muito aleatórios, sabe? A gente tá falando: eu tô levando essa bolsa, eu tô levando isso daqui, eu tô levando aquilo dali.
Mas de qualquer maneira, a gente tava muito receoso no fundo, porque o carro não chegava, já tinha passado das 8 e a gente tava assim: "Meu Deus do céu, será que vai dar tempo?". E deu. Porque o que acontece, eu acho que foi lá pelas 9 ou 9h30, às 10 pelo menos, que a Bru tinha conseguido o carro, 8h30, às 9, não lembro quando foi. Qualquer coisa ela corrige e coloca aqui na tela. Mas de qualquer maneira, a gente tinha conseguido, o carro chegou, deu tudo certo com o carro, a gente acabou pegando. E aí ela passou de ponto em ponto pra conseguir pegar. Então ela pegou a pessoa mais perto da casa dela, foi até a mais longe, depois a gente foi direto pro Allianz. Então o que acontece é que a Bru, obviamente, os pais dela buscaram ela primeiro. Eu acho que os pais dela já até tinham saído antes de ela terminar de se arrumar, pra já garantir o carro antes. Então ainda bem que já deu tudo certo antes, porque eles já tinham ido buscar mais cedo o carro. E de qualquer maneira, eles foram buscar o carro, aí buscaram a Bruna na casa dela, aí depois buscaram a Camila, buscaram o Guilherme, aí depois vieram me buscar, e depois a gente buscou a Larissa pra todo mundo ir direto pro show. Como eu disse, a gente estava todo mundo preparado, a gente, assim, vou ser muito sincero pra vocês, estava muito nervoso, eu estava todo, assim, desculpa o termo, mas todo borrado, entendeu? Eu estava todo nervoso, não estava conseguindo comer direito no dia, porque não passava nada além da minha cabeça, além de vivenciar esse momento. Mas eu digo pra vocês que é sempre bom na fila. Assim, obviamente que eu. Todo mundo. Vou ser muito direto pra vocês. No carro a gente comeu, na fila a gente comeu. Só no show que a gente não comeu porque o Aliens tinha certas especificações que não podia pra entrar com comida ou esse tipo de coisa. Só coisas lacradas, pelo menos. Mas eu digo pra vocês que é sempre bom manter vocês mesmos e todo mundo que tá junto hidratado e principalmente alimentado, porque desgasta. Eu digo pra vocês que desgasta muito, de verdade, pessoas. Então eu digo pra vocês que sempre se hidrata, sempre se mantém, né, um pouco, nossa, minha perna, mas sempre se mantém muito, como é que eu posso dizer? É, não só, sabe, sempre muito, muito bem disposto, sabe? Porque quanto mais você consome, mais energia você fica pensando naquilo, mais você se desgasta. Então, depois de a gente ter pego o carro, a gente estacionou o carro no shopping, por via das dúvidas, pra não deixar, obviamente, na rua, até porque o shopping é do lado do Allianz. A gente foi pra fila e aí foi quando começou todos os momentos e tudo. Assim, gente, eu vou ser muito sério pra vocês, porque aqui, ó, tem muita coisa, ó, como vocês estão vendo, ó, tem muita coisa que eu comprei na fila do show. Mas eu vou mostrar aqui, ó, pra vocês só algum dos mimos, porque, na verdade, a minha amiga Bru, ela tinha levado. Aliás, eu digo até pra vocês, em show de K-pop, como a gente sempre, ó, gasta muito dinheiro, ó, nessas coisinhas aqui, ó, que são mimos, cards e essas coisas, ó. Então, obviamente que eu dei prioridade pra comprar card do Jungkook, card do Jin, porque são os meus dois ultimates. Realmente, tem coisas que a gente ganha de graça na fila, tem coisa que a gente realmente a gente vai recebendo e a gente e eu vou ser sincero, quem não gosta, né, gente? Ó, card do Jungkook, card do Jin, porque realmente, como eu disse pra vocês, são os meus ultimates, mas eu também comprava card de OT7, porque tem mais card aqui OT7. Esse daqui, na verdade, foi até o primeiro card que a gente recebeu quando a gente tava chegando perto do show. Eu lembro de. Nossa, gente, eu lembro dessas coisas como se fosse ontem, de verdade. Esse daqui foi o card que a gente, assim, teve gente que não recebeu, mas por sorte a gente recebeu, que foi esse card do Allianz. O Allianz acabou dando pra gente, se eu não me engano. Mas de qualquer maneira, foi um dos mimos que a gente comprou na fila. Tem mais aqui do lado, mas. Porque assim, tem foto da fila do show, porque eu tava. Vou ser muito sincero pra vocês, pessoas. O que eu estava usando, vou dar outra dica pra vocês. Porque na fila do show, eu acho que eu não tenho muito o que contar, não sei essas dicas, essas coisas, porque, como eu disse pra vocês, sempre leve esses saquinhos, essas coisas, porque comprar photocard, essas coisas, às vezes quando você não tem lugar pra guardar, ou pode amassar, ou pode, às vezes, é, como é que eu posso dizer? Ou às vezes pode acabar se perdendo alguma coisa, então por isso que eu sempre digo pra vocês, leva uma mochilinha. Eu levei tipo uma sacola, sabe aquelas sacolinhas? Sabe, assim, umas sacolas, mochilas, que eu não sei como dizer. Minha avó fez uma pra mim com os panos que ela tinha aqui em casa, então ficou mais especial ainda a mochila pra mim. E ainda mais que eu não gastei nada também, obviamente, vamos economizar. Eu peguei uma mochila, assim, ela fez o mesmo esquema de uma mochila que eu tinha aqui em casa, então ela acabou fazendo, só não pego agora porque dá muito trabalho, mas acho que eu vou colocar algumas fotos aqui, então depois eu mostro pra vocês. Mas o que eu estava usando? Obviamente a tiara que eu tinha comprado, estava levando Army Bomb, um lanche, uma lata de suco, garrafa d'água, estava levando também, obviamente, o próprio ingresso, carteira, dinheiro por via das dúvidas, estava levando esse saquinho pra guardar card e essas coisas. E aí acabou que a gente também, eu tava levando esses corações, na verdade a minha amiga deu esses corações na fila do show porque era pra hora do Jin.
Então, tenho 2? Tenho. Por quê? Porque a minha amiga tinha feito mais um e eu pedi pra ela me dar também, porque Jean Ultimate é assim. Tudo que se refere ao nosso mimo, a gente vai querer. Aí estava usando uma camiseta, sabe, com os ombros pretos e aqui ela é branca? Não sei se dá pra entender, mas logo do BTS na frente, 97 e Jungkook atrás. Calça comprida, um sapato, um Nike, Air Max, porque eu não sei se é sapato, se é tênis, é um pouco dos dois, então se não for também peço desculpas pelo erro. E também eu estava levando uma jaqueta que eu acabei amarrando na cintura no final, porque eu tenho essa mania, mas porque como de manhã estava frio, tinha colocado, de tarde tinha colocado na cintura, porque faz parte. Então é isso, fila do show. Como foi? Sol, a fila andando, a gente ficando mais ansioso. Quando a gente ouviu o soundcheck, foi uma loucura. Mimos pra todo lugar. A gente ficava feliz, a gente cantava, a gente tirava foto, a gente ficava imaginando o momento, a gente imaginava tudo, 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 tudo que podia acontecer no show. Mas o pior de tudo é realmente que a gente não sabia o que estava acontecendo. Quando a fila abriu, as pessoas do show, porque a gente tinha que entrar pelo portão A, se eu não me engano, né? É, o portão A, isso mesmo. A gente tinha entrada pelo portão A e a nossa fila era integrada com as pessoas do soundcheck. Então, quando as pessoas do soundcheck entraram e a fila tinha andado um pouco, a ansiedade bateu, porque a hora do show estava mais próxima do que eu imaginava e a gente já tava fora ouvindo as pessoas do soundcheck. Eles tinham cantado Dionísio, se eu não me engano, ou Fire, não lembro, mas eu lembro que Dionísio ele tinha tocado algum do soundcheck também, Fire também, e Idol, se eu não me engano. Acho que foi esses três. Ou Ampam também. E aí, realmente, a hora começou a dar. 3 horas abriu o portão, se eu não me engano. A gente tinha chegado lá na fila perto das 11 horas, meio-dia. 3 horas o show abria. Não, o show abria, as portas do show abria. Sim, Agnes, sou eu. É que já deu 3 horas, tá na hora de abrir o portão. Sim, então no camarim, então, eu sei, não é novidade pra ninguém. O povo que é trouxa pra tá gritando, né, linda? Mas vamos, tá aqui, tá um vulco. Alô, alô, desligou. Tá, é que deu 3 horas. Mostra o relógio. Deixa eu ver pra mim se que horas são exatamente. Peraí, lindo. 3h15. 13, não sei contar, não sei. E a gente tava começando a ficar um pouco nervoso porque meu joelho já tava doendo, porque eu não conseguia ficar muito tempo de pé às vezes. E realmente a fila não andava. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, como eu já disse a todo ao longo desse vídeo. Eu e o Guilherme, a gente não parava quieto na fila. A gente descia pra ver se a fila andava. A gente tava com medo de furarem a fila, porque a gente viu algumas pessoas tentando furar a fila. Então, nessa hora do show, quando a gente tava chegando perto da catraca, todo mundo dava a mão pra um outro. Corona que diga agora, porque nessa hora não podia, mas hoje em dia, né? Mas todo mundo dava a mão pra ninguém furar a fila. Chegava na hora de revistar os ingressos, era uma loucura. Porque tinha muita. Eles pediam, assim, na hora do ingresso, eles olharam o seu ingresso, obviamente. Eles pediam pra olhar sua mala, sua mochila, te revisavam e aí você podia entrar no ingresso. Aí o que acontece? Eu recebi essa pulseirinha aqui, ó, pra diferenciar que eu era da cadeira inferior, ó. Ai, que tristeza, véi. Mas essa era a pulseirinha que a gente recebia, pelo menos eu recebi da cadeira. E aí, gente, eu nem mostrei também, mas eu comprei isso daqui de uma mulher que não era daqui do Brasil. Aí ela tava vendendo esses cards, eu queria muito, tá um pouco amassado? Está, mas isso daqui é por causa, como eu disse, da fila do show, entendeu? Aí como isso daqui era das fotos da Love Yourself, parece foto mesmo digitalizada, eu falei assim, eu também quero. Meus amigos, todo mundo comprou esse daqui, se eu não me engano, eu acho. Aí atrás é quase todo mesmo igual, ó. Que é a foto do filme deles, por acaso. Na verdade, essa é a foto do filme também, né? Então, de qualquer maneira, a gente comprou também, porque é mimo, a gente nunca reclama. Mas aí, como eu disse, a fila do show é uma das coisas que eu mais lembro realmente é a hora do soundcheck, é a hora de eu surtando com os meus amigos, era a hora de a gente, todo mundo nervoso quando o show quando as portas iam abrir, porque nessa hora a gente mais cantava, mais tirava foto, a gente mais vivenciava o momento, porque, como eu disse, nessas horas marca muito quando a gente vive essas experiências, então não tem muito o que falar, porque, assim, é uma magia. Vou ser muito sério pra vocês, por mais que seja muito tosco falar isso. É literalmente isso. É uma magia muito grande você vivenciar tudo que os meninos passam. É muito gostoso se sentir acolhido, porque, como eu disse, por mais que algumas pessoas acham tosco estar usando uma camiseta do Jungkook e a tiara do Jin, eu digo pra vocês que na hora ninguém liga pra isso, porque tem gente também usando a tiara igual você, ou gente usando uma tiara igual a sua, e você fala, ai, você também é, e a pessoa, eu também sou, sabe? É muito legal.
A fila parecia nunca ter fim, sabe? Por isso que foi também uma dificuldade muito grande nossa pra achar o final da fila do portão A. Mas a gente achou, e aí mais pessoas ficaram perdidas, mais porque quanto mais tarde você chegava, obviamente a fila ficava maior. Então, é uma experiência sem fim, vale muito a pena. Assim, por mais que o sol tinha queimado muito, não muito, né? Mas tinha queimado também um pouco do nosso rosto, igual como tinha sido na fila pra comprar os ingressos. Vale muito a pena cada detalhe, cada coisa, porque, como eu disse, depois de ter sido revisado, depois de ter passado todo esse processo, você entrava, obviamente, na fila. Na verdade, eu até comprei mais coisa. Eu comprei também uma foto gigante, porque na época o TXT tava debutando, eu já tava virando Moa. Então, peguei uma foto enorme do TXT que vem nesse saquinho, que já nesse saquinho aqui. Mas realmente, aí quando você entrava, você recebia, junto com esse slogan, vou tampar, porque obviamente o distintivo é meu, obviamente. Então, você recebia este QR Code da Big Hit pra mostrar, pra você colocar no site que você recebeu. E aí, você recebia esse slogan pra levantar na hora do Army Time. E aí tá aqui escrito, quando precisávamos apenas de uma estrela, o Bangtan nos deu a galáxia. Belíssimo, né, gente? É triste. É muito triste. Porque faz uma falta. Mas aí entramos no show. Assim, sem prolongar muito, porque eu já tô falando até demais, o vídeo já tá enorme. Mas, quando entramos no show, aí foi quando a ficha caiu. Porque a gente entrou, gente, era uma correria, porque a gente já tinha, assim. Eu vou ser um pouco sincero com vocês. O Guilherme, às vezes, ele tem uma mania muito séria de que parece que todo guarda tem alguma coisa com ele. E eu não sei o porquê. Todo guarda tem alguma mania com ele. Porque às vezes ele quer sempre revisar mais ou quer ver alguma coisa a mais. Aí eu falei assim, migo, vai na minha frente, porque qualquer coisa eles me revisam primeiro. Mas acabou sendo que revisaram ele de uma forma super rápida. E aí depois, eu lembro até como se fosse ontem. Era um monte de revisas. Aí foi os pais da Bru em uma revisa. Aí foi a Camila e a Bruna aqui. Aí foi a Larissa, o Guilherme e depois fui eu, nessa terceira revisa. Mas tinha mais revisa pro lado, mas como a gente tinha que entrar todo mundo junto, pra estar todo mundo mais perto, a gente acabou, pelo menos, fazendo dessa forma. E aí acabou que todo mundo passou. E aí, quando a gente entrou, recebeu os mimos, a gente não sabia o que fazer. A gente viu o merch de um lado, a gente viu do outro, assim, o povo correndo. Aí todo mundo virou pro outro e falou assim: primeiro a cadeira, corre, corre, corre. E aí os pais da Bruna estavam na frente. Aí tava a Bruna, a Larissa, aí depois vinha a Camila e eu e Guilherme por último, porque a gente tava, assim, a gente foi os últimos, como a gente era os últimos a ter entrado primeiro, porque a revisa dos pais da Bruna foi super tranquila, foi, assim, dos outros foi indo mais rápido, porque na fila, quando a gente tava de mãos dadas, eu e o Guilherme, a gente tava por último também. Então por isso que foi mais demorado, porque quando eles já tinham entrado, ele já tava correndo, a Camila literalmente virou pra mim e falou assim: corre, corre, velho. Aí a gente começou a correr, porque foi muito engraçado, porque a gente precisava garantir cadeira, né? E aí quando a gente entrou, a gente viu aquele mar de gente, um monte de gente correndo na pista, sabe? Foi muito desesperador, porque assim, parece que eu tô falando que parece uma corrida mortal, Maze Runner, né? Mas não é, gente. A gente quer garantir lugar, a gente quer garantir cadeira. Então por isso que foi muito engraçado, porque a gente tava correndo. E não era, assim, algo catastrófico, mas era engraçado, porque a gente queria um bom lugar. Então a gente corria, corria, corria. Aí a gente subiu escada, aí quando a gente viu aquele mar de gente, aí a gente começou a andar pro lado, aí o pai da Bru literalmente virou e falou: achei o lugar. Aí a gente achou o lugar certo, perfeito pra sentar. Foi perfeito. Foi perfeito. Sabe? Porque quando a gente sentou, a gente garantiu o lugar. Cada um colocou suas coisas em cima. Os pais da Bru tinham ficado no lugar, a gente desceu pro merch. Eu comprei uma camiseta que eu não acabei esquecendo de pegar, mas eu comprei uma camiseta verde. Qualquer coisa eu coloco uma foto aqui do lado. Comprei a camiseta verde do show dos meninos. Aí a Larissa acabou comprando, junto com a Camila, a Army Bomb. Não sei se elas compraram uma camiseta. Eu acho que a Camila também comprou uma camiseta junto. O Guilherme comprou 2 camisas e a Bru também. E a gente queria comprar a camiseta de manga comprida deles, porque era muito bonita escrita Speak Yourself aqui do lado, Speak Yourself. Mas Speak Yourself aqui do lado. Então era super de boas. Minha perna começou a ficar aqui aparecendo lado, pelo amor de Deus. Mas no final das contas foi isso, gente. Compramos o merch. Quando eu sentei pela primeira vez na cadeira, eu comecei a chorar muito. A Bru olhou pra mim, comecei a chorar horrores. E aí tinha sentado os pais da Bru aqui, o Edu, a Lê. Aí sentou a Bruna, eu, o Guilherme, a Camila e a Larissa.
Aí eu comecei a chorar muito quando eu vi pela primeira vez que eu estava ali dentro, de que eu conseguia ver os painéis tudo certinho. Lá vem o choro de novo. E eu assim, foi quando a ficha caiu, sabe. Eu vi muita gente com a Army Bomb piscando, a minha Army Bomb junto com a dos meus amigos. Foi mágico, sabe. A gente sentou, chegando a noite começando a cair, o pôr do sol aparecendo bem pouquinho, aí começou a acender as Army Bombs, as luzes do Aliens começaram a acender bem de leve, aí chegou 30 minutos antes do show, era só fanchante, aí tem aquele fanchante perfeito de Fake Love que a gente fez. Como eu disse, 25 de maio foi a data super especial pra mim. E eu não tenho muito o que falar ao longo do show, porque tem muito vídeo por aí contando a experiência, mas eu digo pra vocês que pelo menos a minha experiência, por mais que eu desse vídeo seja pra contar um pouco de toda essa história do antes e do depois do show, eu digo pra vocês que no show eu aproveitei muito. Eu tenho vídeos gravando, meus vídeos só são eu gritando. Eu tenho fotos do show, eu tenho uma foto muito especial pra mim. Eu tenho momentos super icônicos na minha cabeça. Eu chorei horrores em Euphoria, eu chorei horrores em Epiphany, eu chorei horrores em Serendipity, eu chorei horrores em Love. Em todas as músicas que você imaginar, eu estava chorando. Desde o momento que apareceu os VCR, eu já estava chorando. Eu lembro que quando começou o show, meu amigo Guilherme virou e mandou assim, ele virou pra mãe dele e falou assim, ai, o show, falou assim, mãe, o show acabou de começar. Aí ela só falou assim, nossa, bem às 7 horas em ponto. Aí, quando começou a música de Dionísio, a gente, ai, meu, foi muito engraçado, foi muito engraçado. Eu tenho um vídeo desse momento. Eu lembro de olhar em The Truthful Told, minha amiga tá chorando horrores de se agachar. Eu lembro de me agachar várias vezes ao longo do show, porque eu não estava conseguindo acreditar. Assim, todos os meus amigos se emocionaram em algum momento do show. Não tanto quanto eu e a minha amiga, de chorar o show inteiro. Eu e a Bruna, a gente se abraçou ao longo do show, a gente chorou. Quando teve aquele momento que eles dão uma pausa, depois, antes de Fake Love, se eu não me engano, ou depois, a gente sentou um pro outro, a gente falou, meu, você viu aquele momento? Meu, você viu aquele momento? Aí a gente fez a ola ao longo do show, que foi super engraçada. Então, é isso que eu digo do show deles. Você não percebe o tempo passar. Você não percebe quem tá do seu lado. Você não percebe nada. Você só quer aproveitar aquele momento. E como eu disse pra vocês, por mais que eu não estava no soundcheck ou na pista, não importa o lugar que você tá dentro daquele estádio, ou em qualquer lugar onde eles fizer o show, você não presta atenção nisso. Você vê os painéis, você consegue ver eles pititico ou grande, tanto faz. A experiência é ótima. Eu já vi muita gente às vezes virando e falando, ai, eu não vou no show dele se não for pista. Gente, eu digo pra vocês que é muito perda de tempo, sabe? Porque eu fui na cadeira e uma das melhores experiências que eu tive na minha vida foi na cadeira, sabe? Eu digo pra vocês que nada se compara porque a experiência, a energia de você se sentir conectada com outras pessoas, você vê gente cantando junto com você vê ao vivo eles, você consegue. Assim, como eu disse pra vocês, o celular não vai captar o zoom, mas você consegue ver um pouco deles ali, sabe? Assim, às vezes até um pouco melhor do que o celular, porque o brilho reflete a camisa, aí você não consegue ver direito, porque a camisa brilha, glitter, essas coisas, sei lá. Sabe? O celular não capta tantos detalhes como você visualiza no momento. Então por isso que às vezes meu celular, às vezes, ao invés de estar gravando a tela, tá gravando o além, porque eu tava olhando tanto pro show que eu não prestava tanta atenção nisso. Por mais que eu não lembre de todos os detalhes do show, de todas as coisas, eu lembro de muitos dos momentos de ver o Jungkook voar, eu lembro de ver quando de começar o pianinho do Jin em Epiphany, ver as estrelinhas voando, quando eu vi a plataforma do J-Hope subindo, e aí ele começa a descer, você vê a cama com o Taehyun, aí você vê a porta do Yoongi, gente, é sério, é divina a experiência, não importa onde, não importa. E por isso que eu não dou muitos detalhes do show, porque tem vídeo por aí, tem gente mostrando as performances, e show é show, cada um tem sua experiência nessa hora. Então por isso que eu tô querendo dizer muito pra vocês que, se vocês tiverem a oportunidade, aproveitem, porque vale muito a pena. Eu lembro de, assim, chorar muito, eu lembro de pular muito, eu lembro de gritar muito, eu lembro de responder muito. Eu fui pro show já um pouco doente da garganta, e realmente depois eu conto meu estado no pós-show.
Mas eu digo pra vocês que o show foi perfeito, foi maravilhoso. Queria muito ter visto algumas músicas como Love Myself, que antes do show, antes de eles anunciarem o show, pelo menos quando eles anunciaram a tracklist, eu vi que não tinha Love Myself, eu tinha ficado bem chateado. Tinha, mas eu digo pra vocês que não importa a música, só de estar ali no momento com eles, por mais que você não esteja no soundcheck, ou você pode estar na cadeira inferior, na superior, não importa onde você se sente conectado com eles, porque o BTS faz você se sentir muito imerso na experiência que eles querem passar pra você. Então por isso que eu digo pra vocês que não importa aonde, se você tiver experiência, ou na verdade, a oportunidade pro show dos meninos, aproveite porque vale muito a pena. É um dos melhores shows que eu tive na minha vida, se na verdade, o melhor show que eu tive na minha vida, porque em questão de estrutura, de vivência, tudo com os meus amigos foi maravilhoso, foi perfeito. Então por isso que eu digo que o show, vocês podem ver as performances por aí, mas por isso que eu digo que na minha experiência, eu fiquei, assim, o Allianz, ele é num formato de um U, sabe? Assim, aqui, imagina que esse é o Allianz, aí tem o palco aqui no meio, sabe? O palco aqui. Então por isso que eu fiquei mais nessa lateral e foi perfeito, gente, foi muito bom. Então por isso que eu digo pra vocês que vale muito a pena de verdade. Obviamente, ainda mais se você for fã, você vai amar ainda mais o show deles, obviamente. Mas aí o que eu digo pra vocês também é, no pós-show, eu lembro que levantei, quando eu vi a logo deles de pé, assim, no meio, no palco da frente, fiquei pasme, assim, meu joelho doendo horrores, que eu lembro que eu sentei um pouco junto com os meus amigos, eu tirei foto do palco, tirei foto comigo do palco, fiz várias coisas. Sentei na cadeira, assim, eu fiquei absorvendo tudo por uns minutos, porque a gente não estava acreditando, muita gente já estava saindo, a gente ficou o máximo que podia até o final do show, quando apareceu eles no backstage do show, esse tipo de coisa. No telão a gente sentou, a gente olhou, eu ainda estava chorando horrores, a minha amiga também, a gente se abraçou, todo mundo se abraçou junto. Foi uma experiência super gostosa. E aí quando a gente saiu do Allianz, a gente foi pro carro. Eu lembro que eu não falava nada, porque minha voz estava toda. Eu falava bem assim, mais ou menos. Eu juro, gente, parece forçado. Mas eu não tava com a minha voz mais no estado normal. Minha cara tava inchada, meu nariz estava queimado, minhas bochechas estavam um pouco queimadas. Eu estava rouco. Assim, eu lembro que eu tava extremamente cansado, totalmente acabado. E no próximo show vai que eu vou de novo, se Deus quiser, vai acontecer. Mas eu lembro de eu ter vivenciado da melhor maneira possível e eu ter entrado no carro, eu só ter colocado o fone de ouvido, eu ter ficado assim ó, na janela, ó. Não, na verdade, nem coloquei o fone de ouvido. Eu lembro que tava tocando as músicas do carro deles, eu só fiquei assim, ó. A gente conversou do show, foi muito engraçado. Eu lembro que aí, até depois a gente virou um pro outro, a gente falou assim: vocês querem passar no Mac? Os pais da Bruna ofereceram. A gente falou: vamos, já estamos aqui, né? Aí a gente foi pro McDonald's, assim, meia-noite no McDonald's. E a gente sentando, conversando, dando de risada, falando assim: você viu aquela do J-Hope? Ai, gente, e você chorando na fila? Ai, e aquilo dali? Então, no pós-show, foi muito engraçado. Eu lembro que eu cheguei em casa extremamente cansado, eu só deitei na cama e eu acordei assim, eu lembro de que eu fui dormir lá pelas 2 horas da manhã e eu acordei só às 6, às 3 do dia seguinte, por aí. Do tanto que eu dormi, do tanto que eu tava cansado de verdade, mas acho que eu fui dormir só lá eu fui acordar lá pelas 18, porque eu lembro que já tava no finzinho da noite, no início da noite. E aí, quando eu fui pra escola na semana, eu realmente percebi que eu tava sem voz por 3 dias, mais ou menos. Foi só, minha voz começou a voltar normal ao terceiro dia. Só você ficou rouco? Não. Bruna ficou rouco, Guilherme ficou rouco, Camila ficou, assim, com as pernas doídas, também ficou rouca. Todo mundo ficou rouco. Não teve uma pessoa que ficou rouca, sabe? Juro pra vocês. Porque ou você não tava cantando, você tava gritando pra responder, sabe? Então por isso que o show deles é uma experiência. O vídeo já ficou muito longo. Eu quero muito dizer pra vocês que, se você, mais uma vez, se vocês têm oportunidade, sempre aproveitem. Espero que vocês consigam vivenciar o outro show dos meninos também, se eles vierem algum dia da próxima vez, que eu tenho certeza que eles vão vir, porque nada se compara a gente gritando de Hope e tava passando fora do estádio, os vídeos que tem das pessoas ouvindo fora do Allianz, a gente dentro do Allianz, nada se compara com o que foi esse show. E principalmente eu quero muito dizer pra vocês que eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Chegamos ao final dele, e eu espero muito que vocês tenham oportunidade, que vocês consigam ir em algum show deles algum dia. Eu também espero muito vivenciar mais uma vez um show deles, sabe? Porque é mágico, é único, nada se compara ao que você sente naquele dia, naquele momento, não só dentro do show, porque a experiência no geral, como vocês perceberam, é muito única e nada se compara. Então, por isso que eu digo pra vocês que, se vocês tiverem oportunidade, eu espero muito que vocês aproveitem ela, tá bom, pessoas? Então,
Muito obrigado pra todo mundo que viu até aqui. Eu espero muito que vocês tenham aproveitado minha experiência com o show. Eh, Ficou muito longo esse vídeo? Ficou, mas eu quis contar tudo pra que um dia eu possa lembrar dos detalhes, de contar tudo, 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 porque nada se compara com o momento que eu tô vivendo não, com o que eu vivi naquele momento, sabe. Então, muito obrigado pra quem viu até aqui. Se vocês tiverem alguma semelhança com as minhas experiências ou se vocês acharam engraçado o que eu contei, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Peço muito já pra vocês mais uma vez deixarem seu like, se inscreverem no canal e compartilhar o vídeo pros seus amigos, pra vocês vivenciarem ou lembrarem de alguma coisa que vocês tiveram nesse show algum dia. E principalmente eu peço muito pra vocês darem uma olhada nos links, os links que tem aqui na descrição do vídeo. Tanto a roxinha, que é tananã.tv/jogador bagunceiro, e também o podcast que está disponível em mais de 8 plataformas digitais. Tanto o Twitter quanto o Instagram é @QDaBagunça. Mais uma vez, peço desculpas se o vídeo ficou muito longo, mas de qualquer maneira, muito obrigado mais uma vez para todo mundo que viu até aqui. Eu espero de novo que vocês consigam vivenciar algo tão grande como eu vivenciei assim também na minha vida. Digo mais uma vez que o dia 25 de maio de 2019 foi o melhor dia da minha vida, sim. E deixa aqui embaixo também quais são seus bias ou seus ultimates do BTS pra gente. Vai que a gente tem algum igual. Mas chega, porque essa experiência ficou guardada pra minha vida. E eu espero muito que eu possa vivenciar ela melhor ainda numa próxima vez. E é isso, pessoas. Boa sorte pra gente no próximo show. Boa sorte pra todo mundo que a gente conseguir no próximo show. E eu espero que a gente possa vivenciar tudo isso juntos numa próxima vez. E desculpar os meus amigos se eu expus eles também, mas eu não tentei contar muito, porque um pouco de vergonha, porque a gente viveu muita coisa. Não contei muito da hora do show, porque tem performances por aí. Não sei descrever muito também o que eu senti naquela hora, porque eu lembro que era só felicidade, muita emoção e muita alegria. Porque só do momento começar, se eu pôr aqui alguma coisa do show, vai ser muita vergonha alheia. Então, eu lembro que assim, eu chorava horrores, horrores. Mas chega porque o vídeo já ficou muito longo. Muito obrigado pra quem viu até aqui e vejo vocês em breve. Até mais, pessoas.